E é aí que eu quero chegar agora no assunto forno. Assim, a dúvida master, né? Eu pré-aqueço, eu não pré-aqueço. Que no forno a gás como é, no forno elétrico como é. E é isso que eu quero falar um pouco, né? Vamos primeiro pegar aí as duas características principais de fornos. A gente tem forno a gás, forno elétrico. Aqui no forno elétrico nós temos vários tipos de forno elétrico. E aqui no forno a gás a gente também tem vários tipos de forno a gás, tá? Mas o princípio, né, do forno a gás, vamos falar de um forno caseiro, um forno de casa. Não estou falando de fornos industriais, tá, gente? Um forno caseiro, a gás, um forno de casa, da onde vai vir esse calor? Vai vir lá de baixo, né? A chama do fogo, ela vem de baixo. E aí ela vai aquecendo o meu forno por inteiro. Só que você concorda comigo, se a chama vem de baixo, embaixo do meu forno não vai ser mais quente do que em cima, por exemplo? Né? É uma questão bem lógica. Se a chama vem só de baixo, eu vou ter um calor mais intenso embaixo e não em cima. E aí, forno a gás, ele pode, né, pegar mais ou menos gás e te entregar mais ou menos gás, ter uma oscilação de temperatura muito grande. E aí, o forno a gás, ele se torna um desafio um pouco maior pra gente. Então, assim, tem gente que tá craque com forno a gás. Olha, que forno mesmo que coloca lá e tudo dá certo. Eu conheço, nossa, eu tenho alunos que fazem, inclusive, macarrões excelentes no forno a gás. Porque, ó, já penou com o forno, já aprendeu a lidar com ele, né? Conhece o equipamento que tem. Mas o que vocês precisam entender é que o forno a gás, ele vem o calor lá de baixo, né? Ele não vem o calor por todos os lados. Então, quando a gente coloca um bolo lá dentro, a gente vai ter calor mais embaixo e menos calor em cima. E aí, se a nossa massa é muito densa ou muito líquida, e a gente coloca muita massa, né, muito volume dentro da forma, as chances desse bolo afundar são muito grandes, porque eu não estou desenvolvendo todo o calor dentro do meu bolo, tá? Isso Não no está caso, distribuindo, não né? tô, esse calor não está distribuindo por igual no meu forno. E aí eu tenho aí esse probleminha, tá? Mas é impossível trabalhar com forno a gás, gente. Acho que a maioria das pessoas trabalham com forno a gás, tá? Não é impossível. Você só tem que saber como seu equipamento funciona para você fazer isso de uma maneira mais adequada. Eu era craque no meu forno a gás. Comprei um elétrico que era meu sonho e não consigo acertar. Você viu? Porque você é craque naquilo, você já conhece seu forno. É por isso que eu sempre bato nessa tecla, né? Conheça o seu equipamento, porque é ele que vai trazer um resultado diferente. Já um forno elétrico, nós temos aí vários fornos elétricos no mercado, tá, gente? E vamos pensar em fornos elétricos em geral. O forno elétrico ele vai te dar a opção de acender embaixo, em cima, os dois juntos ou só um separado do outro. Se eu quero a distribuição por igual no meu forno, eu tenho que ligar o meu forno todo por igual. Não adianta eu ligar só embaixo igual o forno a gás. E não adianta eu ligar só em cima também, senão eu vou queimar a minha preparação. Eu tenho que fazer com que isso gire exatamente igual dentro do forno. E é por isso que o forno elétrico ele é mais fácil de trabalhar do que o forno a gás, só que você tem que saber mexer com ele. Porque ele tem 1 milhão de função, alguns, tá? Tem 1 milhão de função. Aí tem os fornos elétricos que são um pouquinho melhores, que tem a opção de assar por convecção. O que é o assar por convecção? Ele tem uma ventoinha lá no fundo do forno e quando a gente liga isso, né, a gente vai lá, liga o forno embaixo, em cima e a ventoinha. Essa ventoinha vai fazer o calor que está gerando no meu forno distribuir igualmente pelo meu forno inteiro. E isso é, para a gente da confeitaria, o melhor dos mundos. Porque eu preciso do calor pelo forno inteiro. Eu não quero calor só embaixo ou só em cima, eu quero calor inteiro ali. Então, sempre que meu bolo afunda no meio, que meu bolo fica cru, normalmente isso acontece com massas mais densas e massas mais líquidas, tá? Porque ele não tem força no forno. Né? O meu forno ele não está levando o calor suficiente para o bolo inteiro, para o bolo crescer por igual, para o bolo assar lá dentro e subir. Né? Eu tenho esse problema aí do meu forno. Aí, Bruna, como que eu faço?
Por exemplo, eu preciso pré-aquecer ou não o meu forno? E aí a gente tem duas opções. Nas massas que vão fermento e bicarbonato de sódio, a gente sempre fala, o fermento químico, ele tem a reação dele com a temperatura mais alta. Ele começa a se evoluir com 60 graus. Só que aí você pegou o seu forno a gás que está aquecido tá lá pré-aquecendo a meia hora e tá mais de 220 graus, porque você não sabe, né? Você não consegue controlar ali seu forno. E aí você coloca o seu bolo lá dentro. Então, se você coloca um bolo com fermento lá dentro e se ele tiver ainda com fermento desbalanceado, tiver muito, você vai ter uma explosão desse fermento químico. E ele vai, ó, lá para cima. Vai crescer muito. Então, é assim que a gente tem aqueles bolos, né, mega vulcões, não consegue ter um bolo liso. Ou então o bolo cresce e aí ele, ó, cai. Por quê? Não chegou calor lá dentro. Né? Só fez o topo do meu bolo crescer e não assou o meio. O topo cresceu, caiu, porque o meio tá cru. Ele não tem estrutura. Tá? Então, tem que ver isso. Forno pré-aquecido, ok. Mas não é super aquecido. Tá bom? Esses dois tipos de massa aqui funcionam no forno sem estar pré-aquecido. Né? Funcionam das duas formas. Tá bom? E aí é aquilo que eu falo para vocês. Vá para a cozinha e teste. Né? Melhor do que eu ficar falando, vá para sua cozinha e teste os dois modos de preparo. Já essa massa aqui é melhor você já colocar no forno pré-aquecido. Essa qual? A de método espumoso. A massa de método espumoso, a gente está dependendo aí principalmente da aeração dos ovos. Principalmente deles. Se eu deixar um bolo de método espumoso aqui em cima da minha bancada, vai ficar uns 10, 15 minutos, ele vai, ó, murchando. E aí eu não tenho mais a característica dele. E é a mesma coisa de eu colocar no forno frio. Né? Em vez de eu conseguir já fermentar isso e ter a estrutura do meu bolo, eu vou caindo a estrutura para depois assar esse bolo. Então, nesse bolo aqui não é interessante vocês fazerem esse teste. Nesses aqui, sim. Então, é isso que acontece quando o nosso bolo fica cru no meio, porque não chega calor no meio do seu bolo, né? Pensando que eu tô assando um bolo alto, né? Eu tô assando um bolo denso, eu peguei uma massa densa e mais líquida e tô querendo assar um bolo super alto. E aí esse bolo não vai ter força para assar no meio, por conta do forno, tá bom? E aí isso é um assunto mais complexo. Não tem como eu falar para você faz isso, faz aquilo outro, se você não souber trabalhar com o seu equipamento. Aqui, para mim, eu tenho um forno elétrico que eu ligo a resistência embaixo, em cima e eu tenho a ventoinha de assar por convecção. Eu tenho essa opção. Eu assei o meu bolo com pré-aquecimento e sem pré-aquecimento. Aqui, para mim, no meu forno, saiu igual, né? Eu não tive essa diferença. Mas eu não sei como que esse bolo vai reagir no forno a gás. Eu não sei como que o bolo vai ficar no forno a gás, por exemplo, né, que tem esse problema de temperatura. Então, gente, muito teste, né? Pega duas assadeiras, coloca uma sem estar pré-aquecida e coloca a outra com o forno pré-aquecido, para você ver como que vai reagir isso no seu forno.